Hoje você vai saber qual é a minha opinião sobre a traição do Neymar. Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Fred Alboni aqui, espero que vocês estejam muito bem, bem-vindos a mais um vídeo hoje diferente, você já vai entender o porquê. Só que antes de qualquer coisa, como você sabe, deixa um like neste vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, que é muito importante para o canal continuar. Outra coisa muito importante é, primeiro link na descrição, você tem acesso a todos os meus livros, todos os meus produtos, todos os meus cursos. Primeiro link na descrição, muito fácil. Vamos pro conteúdo. Você que já me acompanha há um tempo sabe que não é um tipo de tema que eu converso, porque eu não sou muito ligado às coisas de fofoca do mundo virtual. Porém, muitas vezes as pessoas chegam até mim e me perguntam a minha opinião. E eu não sou muito de falar sobre essas coisas, porém neste tema eu fiquei me questionando, porque as pessoas acham que eu deveria dar a minha opinião. Então eu vou dar a minha opinião sobre a situação. Esses dias, você já sabe, eu acho que o mundo sabe, aconteceu do Neymar ter traído a esposa dele, a namorada dele, que tá tendo um filho e assim por diante. E o grande questionamento sobre isso, e o que me fez analisar, era o peso moral que as pessoas estavam dando sobre isso. A primeira pergunta que você deve se fazer é o seguinte: Fred, você acha que foi certo? Óbvio que não. Qualquer pessoa com um pouco de sensibilidade, um pouco de noção do mundo, sabe que não foi certa a situação. Porém, o peso moral, a necessidade de julgar, de colocar a pessoa metaforicamente numa cruz e falar você está errado e eu não erro, você não devia ter feito isso porque eu nunca faria, é o que me faz questionar. A questão é a seguinte: há pesos nessa situação. Ela tá grávida, ser perto do Dia dos Namorados, ser ele, o Neymar, por ele mesmo, já é alguém que gera movimentação. E eu que sou uma pessoa que gosto muito de futebol, por mais que você ache que não, mas eu gosto bastante, eu tô conectado e ele é uma pessoa que realmente sofre muito esses ataques. Justos ou não, não sou eu que vou julgar essa situação. O que a gente aprende sobre essa situação é o seguinte: há uma diferença da pessoa que acha errado e da pessoa que coloca julgamento na situação. E qual é a diferença? Uma coisa é você olhar e falar assim: putz, eu acho que não tá certo. Qualquer pessoa com um pouco de sensibilidade sabe que não tá certo. O julgamento moral tem aquele peso de olhar e falar: você fez isso, você deve ser condenado e pagar por isso. Taca pedra na Geni, bota Jesus na cruz, esse peso moral, como eu sempre falo pra vocês. E é uma coisa que eu me distancio demais, porque eu acho que as coisas são íntimas e a gente tem que respeitar a intimidade, a família. Então, pra mim, isso era o mais curioso sobre a situação. Não é uma novidade sobre a traição existir no mundo. Se isso fosse uma coisa que não existisse, pensa comigo, 10 mandamentos que nós temos, não teriam 2 para proteger a situação: não cobiçará a mulher do próximo e não adulterarás. Se já tem 2 ali, é porque o negócio já era pesado há muito tempo atrás, né? Quanto mais a gente vai vivendo, mais a gente vai descobrindo que tem pessoas que não têm essa segurança na hora de se relacionar e traem. Tá certo? Não, tá errado, mas senta, conversa, resolve. Vamos continuar? Não vamos continuar? Ah, essa pessoa quer ficar comigo? Não quer? Como eu me sinto? Como eu não me sinto? É uma conversa, uma coisa muito íntima de casal. Então, quando isso tira desse contexto familiar, desse contexto íntimo, e se coloca numa mídia muito grande, a exposição pra mim é o que mais pesa na situação. Então, sinceramente, na situação, eu não tenho nada a ver com eles. Eu acho visualmente, claro, errado. Acho que as coisas têm que ser conversadas intimamente. Acho a exposição desproporcional. Ah, mas é uma pessoa que tem muita mídia. Sim, mas eu acho que tem coisas que são profissionais, coisas que são pessoais. Ah, mas a pessoa não devia ter errado, senão ela não ia ter feito isso. Ok, mas ainda continuo com a minha opinião sobre a proporção das coisas. Acho que as pessoas não deveriam ter essa exposição em coisas que são tão íntimas, né? É o trabalho da pessoa, é aqui, é lá, mas o julgamento que as pessoas tinham, esperando como se minha opinião fosse um alicerce do certo e do errado, e aí que a gente entra numa grande questão. Acho errado? Acho. Há agravantes por ele ser quem ele é, há agravantes por ela ser uma pessoa, acabar de ter filho. Acho péssima escolha, péssima situação, não é legal. Tem que sentar, conversar e talvez continue, talvez não continue, talvez ela perdoe. Ah, mas ela perdoou porque ele é quem ele é. Talvez sim, talvez não, nunca vamos saber. E não nos diz respeito, porque se a gente não respeitar a intimidade das pessoas, se tudo for sempre um julgamento à praça pública, a gente perde o bastidor de tudo aquilo, entendeu? E não tô falando do bastidor do que aconteceu, mas o bastidor de como é a relação, da conversa, da profundidade, da ligação. Então assim,
assim, você pode perdoar uma traição, como tem outra pessoa que pode não perdoar. Tem gente que talvez fale, não, a pessoa errou, mas eu quero continuar com ela porque eu gosto dela e eu acho que ela pode mudar. Você pode pensar, não, quem fez uma vez nunca vai mudar. É uma opinião sua, que você vai resolver internamente e você vai resolver com a pessoa que você se relaciona. Foi ela que você escolheu para se relacionar. Então acho que as coisas têm que ser mais maduras, relacionadas, conversadas, colocadas na mesa. Ah, tá certo, tá errado, eu errei, todo mundo erra. Não, quem erra nunca vai mudar. Cada um vai ter sua opinião. Porém, a sua opinião tem que estar dentro de um centro do teu universo. Porque senão eu projeto a minha realidade em cima do outro. Eu projeto a minha realidade no que eu quero que o outro faça para ele caber dentro da minha moral. E aí a gente acaba se desumanizando. Porque a questão não é sobre certo ou errado. Tá bom, tá errado na minha visão, tá errado na visão dela, tá errado na visão dele, ou tá certo na visão dele, enfim, sei lá, talvez alguém possa pensar assim. A questão é o quanto a sociedade coloca um peso, e isso eu percebo muito quando as pessoas vêm falar comigo sobre traição. Quando acontece uma traição, as pessoas vêm perguntar pra mim, Fred, qual é a sua opinião? Tá errado, as pessoas têm que sentar, conversar e se resolver. Eu não tenho muito a ver com isso, é muito simples a minha opinião. Não tem nada tão mais profundo. Se você for olhar, grande parte dos filmes que a gente vê envolvem uma traição. Quantos filmes? Pensa. Tem uma traição, tem uma ligação romântica, tá errado? Tá errado. Aí a gente vai ter que entrar numa conversa muito grande, que isso até dá um tema de um vídeo, sobre será que realmente o ser humano é monogâmico ou não é? É uma outra discussão. Isso justifica? Obviamente que não, porque não importa sobre a gente ser ou não ser, importa o contrato que a gente tem com outro ser humano, né? O contrato que a gente tem de conversa. Pô, é isso que a gente se estabeleceu, é isso que a gente vai seguir. O resto a gente vai ter que ter uma responsabilidade afetiva. Então, a falta de responsabilidade afetiva pesa muito nessa situação, mas é uma coisa que vão ter que resolver, conversar, que fiquem juntos, que sejam felizes. Se não ficar também tá tudo bem, porque eu tenho que pagar minhas contas, meus boletos, menos do que eles, né? Eles não tem que se preocupar tanto com isso, e tem que pagar meus boletos, regar minhas plantas, fazer um monte de coisa. Então não me preocupa, essa é a minha opinião. Espero que tenha sanado a sua dúvida, caso você tenha tido dúvida. Ou se você não perguntou nada, só tentei fazer um vídeo diferente hoje também. Tá bom? Um beijo, se cuida, a gente se vê logo, se fala logo, tudo de bom e até.